Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo a jornalista direto do CT do Palmeiras, trazendo as primeiras informações de hoje. Palmeiras que se reapresenta após a vitória sobre o Mirassol, 1-0, gol do Flaco Lopes, e segue no mercado buscando novos reforços. Palmeiras nesse momento negocia com o zagueiro Nino do Zenit e também com o John Arias, ex-Fluminense. Vamos trazer as informações, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos dessa segunda-feira. Desempenho da Mari Capra. 3 vitórias, nenhum gol sofrido. Parabéns, Mari, não saia mais daí. Bom dia, Vicário. Bem-vindo de volta das férias. Acho que com boas notícias, né? Bom dia, Mari. Bom dia, Breiler. Bom dia aos fãs de esporte que estão com a gente. O Palmeiras treinou aqui na academia de futebol hoje pela manhã, em treino marcado para as 10 horas. Os jogadores que não foram relacionados para o jogo já estão saindo aqui, que é o caso do Figueiredo, né? Que está passando por esse processo de recuperação, de retorno já, junto com o Felipe Anderson e o Evangelista. Eles que estão nesse processo de transição física, seguem então, né, nessa transição e não vão viajar para Novo Horizontino. A situação do Andreas Pereira é uma que vale a gente retomar também. Ele que sentiu um trauma no ombro esquerdo na partida contra o Santos, já está treinando com bola. Em breve deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Agora sobre o Vitor Roque, que no último jogo sentiu o joelho direito, acabou precisando ser substituído contra o Mirassol, fez gelo no banco de reservas, mas quando saiu da Arena Barueri já estava caminhando normalmente. O que o Palmeiras passou pra gente é que não tem maiores preocupações referente ao atacante, mas que ele está sob cuidados do departamento médico aí para fazer essa avaliação mais minuciosa. Bom, o mercado da bola tá bem aquecido esses últimos dias. A gente sabe que o Palmeiras anunciou apenas o Marlon Freitas, mas que está de olho nas saídas, né? Justamente porque a intenção da direção é baixar os custos, né? Baixar o valor da folha salarial que foi entendido como alto no final do ano passado. E aí, pensando nisso, a gente tem a venda de Facundo Torres. A negociação está em fase avançada com o Austin dos Estados Unidos. Faltam apenas burocracias, né? Para que ele saia em definitivo com 100% do passe para esse time da MLS. O Palmeiras perderia aí cerca de 2,5 milhões nessa negociação, isso porque investiu mais no jogador quando trouxe ele em 2025 do que vai receber agora. Mas justamente por essa questão da folha salarial, que é o impeditivo para contratar novos jogadores, essa aí seria uma venda que o clube estuda fazer e que está bem encaminhado para fazer, para que abra espaço para novos jogadores e que abra valores também. Bom, essa informação aí é do Francisco De Laurenti, está lá no espn.com.br, e essa semana a gente falou também sobre Veiga no Grêmio. O que a gente sabe é que houveram sim sondagens do Grêmio, e não só do Grêmio, como de outras equipes também, mas nada avançado por enquanto, e o que pessoas próximas ao Veiga passaram para a gente é que ele não deve sair do Palmeiras justamente por essa questão de liderança que ele tem dentro do elenco, essa importância que ele tem aqui dentro do clube. Então a tendência é que Veiga fique sim para a temporada de 2026 aqui no Palmeiras. Bom, falamos, né, dessas possíveis saídas aqui do Palmeiras, mas é preciso falar também de chegadas. O ESPN.com.br deu nos últimos dias a informação de que o Palmeiras tinha interesse com o Nino, ex-fluminense que hoje está no Zenit. Bom, o Palmeiras chegou a um acordo direto com o jogador, mas o impeditivo agora é o Zenit. O Zenit não quer liberar ele no momento e entende que o Nino é um jogador importante para a sua temporada, o que deve mudar apenas na janela do meio do ano. Então, por agora, fica difícil a vinda do Nino para o Palmeiras, mas no meio do ano a gente pode ter novas informações. Outros nomes no radar alviverde são o do Joaquim, do Tigres do México, e do Igor Júlio, do West Ham. Essas informações do André Hernan, Felipe Silva e também do Bruno Andrade. Bom, o Palmeiras joga amanhã contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, já viaja hoje, né, logo mais, porque são 400 quilômetros de distância, então para o elenco poder chegar com uma certa antecedência e descansar também antes do jogo, o Palmeiras optou por viajar hoje. O jogo que é amanhã,
às 8 horas da noite, no estádio Jorge Ismael de Biase. O Palmeiras que busca aí manter o seu 100% e chegar à 4ª vitória consecutiva. Bruno. Do Arias a gente sabe, né, Hernan? Cara, do Arias eu vou acabar sendo linchado virtualmente. De novo. Eu vou ser linchado Vai começar por mim. virtualmente. Por quê? Porque é o seguinte, sábado, pós-jogo, muito se falou entre conselheiros de que o Arias já estava fechado. Pós-jogo de Barueri, Tá. você sabe como é que funciona. Os conselheiros vão lá, assistem. Tá uma cornetaiada que eu vou te contar. Turma da corneta e tal. Conheço bem. Não, mas o Palmeiras tem 3 vitórias no Paulista. Ah, mas tem de 1-0. Não interessa. 3 vitórias seguidas. Tá bem demais no Paulista. E aí surgiu uma informação entre conselheiros ali que foram a Barueri no sábado e tal, após jogo isso, de que o Arias teria avançado, ou já estava avançado, fechado e tal. Essa informação ela acabou ficando, ela foi potencializada porque um jornalista inglês cravou que estava fechado por 13 de euros, Palmeiras e Arias, né? Vamos lá, aí eu fui ontem mesmo, diante disso, meu inbox começou a lotar, amigos mandam, gente do clube manda e tal, pergunta, e aí André, vai dar algo, tem algo? Fui no Palmeiras ontem, difícil falar no Palmeiras pós-jogo, porque era folga e tal, mas aí uma pessoa me respondeu e disse, tá rolando a conversa, mas ainda tá muito difícil. Essa pessoa do clube me disse ontem, depois. Eu falei, bom, então vou ficar aqui tranquilo, vou ficar monitorando. E isso ficou forte nas redes sociais, influenciadores de Palmeiras levaram essa história adiante e tal. Hoje pela manhã, conversei com uma pessoa que está na negociação, que está por dentro da negociação. Vai parecer que é o cara que está negociando. Não, essa pessoa está por dentro do que está rolando. E me disse algo muito parecido que a fonte do Palmeiras me disse no domingo. Nada ainda mudou no sentido de avanço. No sentido de tipo assim, Overhampton tá aqui, Arias aceitou, vamos pro Fluminense agora. Essa pessoa me garante. Tem o que? A preferência? A preferência na volta. Ah, entendi. Mas aquela preferência para explicar, não é tipo... Tem que exercer. Tem que exercer. Tem que igualar a oferta. Entendi. Se o Palmeiras chegar com 30 milhões de euros, o Fluminense pode igualar. Entendi. E aí, por exemplo, E por isso o Palmeiras tem que tomar cuidado. Diga, Bruno. Se o Palmeiras oferece logo... Não, desculpa, Hernan, só para poder reforçar essa questão da preferência, e por isso o Palmeiras também trabalha com muita calma essa situação, porque se o Palmeiras oferta oficialmente logo 13 milhões de euros, e caso esse seja um valor viável para o Fluminense cobre e leva o jogador. Então o Palmeiras articula a melhor oferta possível para que ela não seja atingida pelo Fluminense. Então é muito cuidado também nessa hora. O Palmeiras tem sido inteligente, podem criticar muitos, claro, a demora, etc. Mas é uma estratégia. Se você oferta oficialmente um valor que o Fluminense tem condições, ele perde o jogador. Porque assim, vamos pensar numa situação importante. Você chega pro Overhampton e fala assim, meu filho, 14 aqui, 14 milhões, 15 milhões, que seja 20. Naturalmente, o Fluminense tem que ser avisado. Entendi. Porque está no contrato do Arias. O Arias, quando foi vendido para o Overhampton, está lá uma cláusula. Em caso de oferta para voltar ao Brasil, preferência de compra ou preferência de adquirir o jogador é do Fluminense. Isso o Fluminense está bem tranquilo. O presidente Montenegro deu entrevista outro dia, né? Sim. Falando sobre isso. Está nas redes sociais da... E tem um limite, não é assim, demorar uma semana. Tem um limite. O Fluminense tem determinado tempo para poder cobrir. Senão o Palmeiras também não pode esperar uma semana. E aí, por exemplo, quando os caras me xingam pra caramba, falando, você tá por fora e tal, não tem a oferta oficial do Palmeiras ao Overhampton. Porque senão o Fluminense teria que ser informado na hora. Entendi. Então, o Palmeiras está esperando. Quando eu falo, o Palmeiras está estudando,
Palmeiras está avaliando. E tem essa questão dele tem que oferecer algo que o Wolverhampton aceite, mas que não seja suficiente para o Fluminense também. Para o Fluminense chegar e falar assim, putz, não vou igualar, não vou conseguir, valeu. Entendi. Então o Palmeiras tem a sua estratégia. Aí os caras falando que o Barros está dormindo, que a Leila é não sei o quê. Então eu entendo a mágoa do torcedor do Palmeiras ou a ansiedade, melhor dizendo, do torcedor do Palmeiras em relação a querer resolver esse negócio. Só que é uma operação complexa. É porque não basta só você convencer o Wolverhampton, você tem que estar seguro que o Fluminense não vai cobrir a proposta, ou igualar a proposta. Porque se igualar, ele é do Fluminense. E a questão é também, tem da preferência do Arias, que caso volte para o futebol brasileiro, a preferência inicial dele era voltar para o Fluminense. Sim. Então tem que ter o convencimento do Arias assim, ó, eu sei que você tem um carinho pelo Flu, mas a oferta, o projeto do Palmeiras pode ser mais interessante. Isso do lado do Palmeiras. E assim, longe de mim duvidar de apuração de colega, não sou antiético. Informação que... Mas assim, me parece muito estranho. O cara que foi vendido por 22 de euros, o Palmeiras fazer uma oferta de 14. Seria infantil da parte do Palmeiras fazer uma oferta de 14. É assim, como é que um cara que foi comprado por 22, 6 meses atrás, gente, o Mundial foi 6 meses atrás, praticamente. Verdade. E ele foi comprado por 22. Não é que o cara tá 3, 4 anos mais velho. Como é que você vai fazer uma oferta de 14? Ah, mas tem o Andréas Pereira, hein, André? Mas o Andréas Pereira é uma situação diferente. O Fulham já tinha uma oferta oficial na janela anterior, na janela seguinte ele foi perdendo espaço, era o último ano de contrato, baixou o valor e o Palmeiras contratou. De 20 foi para 10, de 18 foi para 10. Agora o Arias está com nenhum ano de contrato no Wolverhampton. Então como é que você vai fazer uma oferta de 14 para um cara que foi pago 22? E assim, 14, se bobear o Fluminense cobre. E aí você oficializa, o Fluminense cobre, tchau, já era. E aí você perde e o cara foi pro Fluminense. Como é que o Palmeiras não seria tão infantil assim, né? Eu duvido muito que o Wolverhampton, até estou apurando uma informação, mas duvido muito que o Wolverhampton reduza o pedido em 1 milhão sequer do que pagou. Acho que foi 22 milhões de euros. O Palmeiras pode até oferecer, mas o Wolverhampton não vai aceitar. Sim. E aí, Bruno, eu não sei se você quer completar em relação a isso, mas aí eu já pergunto se é a mesma história envolvendo o Nino. Assim, se a negociação, porque são os mesmos clubes, pelo menos aqui no Brasil, Palmeiras e Fluminense, que disputam o ex-jogador do Flu, Bruno. O Nino, eu não sei se é uma questão contratual a preferência do Fluminense, mas é uma preferência verbal do Nino, né? Então o Nino evidentemente tem a preferência pelo Fluminense, como eu disse, não sei se é uma questão contratual, como é a questão do Arias. Sobre o Arias, rapidamente, enquanto meus colegas falavam aí, uma pessoa, enfim, bem influente no Palmeiras me disse o seguinte, que agora que o Palmeiras fecha a venda do Facundo para o futebol da Major League Soccer, faz mais sentido que as negociações, ou pelo menos as conversas, não vou chamar de negociação, pelo Arias sejam avançadas, ou enfim, que o Palmeiras comece a levar um pouco mais adiante essa situação. Queria primeiro resolver a questão do Facundo Torres, e faz sentido, jogadores praticamente da mesma posição, e o Palmeiras encaixa um dinheiro importante, quase ali 10 milhões de dólares pelo Facundo. Isso abre as portas no elenco, aumenta o valor em caixa, então agora sim talvez o Palmeiras comece a colocar mais lenha nessa fogueira em relação ao Arias, mas sempre com essa questão que nós falamos agora, o cuidado de, a hora que ofertar oficialmente a primeira proposta, não correr o risco de ela ser assim fácil acesso ou de fácil cobertura por parte do Fluminense. Do Nino, eu sei que o Hernan e o Felipe também têm mais informações. Do Nino, o que eu tenho disse isso já várias vezes nas suas férias, antes das suas férias, Bruno, que o Palmeiras colocava e sempre colocou o Nino como prioridade máxima para a defesa. Naturalmente olhou para outros nomes, sondou, consultou outros nomes, mas nunca desistiu do Nino. Só que o Zenit continua colocando muitos obstáculos e a tendência é que seja um negócio para junho. O Zenit avisou que sim, eu topo negociar, mas só abro mão do jogador em junho. Agora é perceber e compreender se o Palmeiras aceita esperar até junho ou se vai ao mercado agora em busca de outro jogador. Que com o Nino, eu não vou dizer um princípio de acordo, mas entre Palmeiras e Nino é uma questão fácil de ultrapassar.
O Palmeiras já sabe quanto o Nino quer ganhar, o projeto, etc, etc. É um jogador que encaixa perfeitamente no perfil que o Abel Ferreira busca, mas uma questão de negociação, o Zenit já foi muito enfático, não só para o Palmeiras, para o Fluminense, para o Cruzeiro. O Nino só sai na janela do meio do ano, no fim da temporada europeia. Meio do ano, então, junho. Dá para esperar, não dá, Hernan? É uma tendência. Você tem essa garantia. É uma tendência. Mas aí é uma garantia do tipo, ninguém vai entrar no meio dessa história e... Não, é uma nova tentativa do Palmeiras no meio do ano. Aí já é uma outra negociação, então. É. Mas assim, fala, Fê. Não, e eu até ouvi muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais falando assim, pô, dá pra guardar o Nino no meio do ano, porque o mata-mata das Copas começa ali a partir de julho, Sim, sim. que aí volta a Copa do Mundo, então daria pra guardar. Mas, Posso assim, só fazer Não sei. um parênteses rapidinho em relação ao Arias? Eu perguntei para uma pessoa aqui aquela questão do quanto tempo tem o Fluminense para poder cobrir a oferta. Me disseram que geralmente esse tipo de acordo nunca ultrapassa 72 horas. Então, se o Palmeiras faz uma oferta pelo Arias, automaticamente o Fluminense tem 3 dias para responder. Não é uma validade eterna até o fim do mercado. Não, há ali um tempo limite. E o tempo limite, no máximo 3 dias, para o Fluminense cobrir ou igualar a oferta ou eventual oferta do Palmeiras pelo Arias. Ô, Bruno, só ainda do Arias, só uma coisa do Nino que eu fiquei na dúvida. A história é a seguinte, acerta agora, os clubes acertariam agora para o Nino voltar para o Brasil no meio do ano, ou não? É assim, ó, no meio do ano a gente volta a conversar. Russo é no meio do ano, a gente volta a conversar. Não tem essa de acertar agora pra... Porque no meio do ano a gente volta a conversar, você não tem garantia nenhuma que o negócio vai dar certo. Você tem uma conversa alinhada com o staff, com o jogador, você pode deixar ali algo conversado, como já vem acontecendo conversa. E outra, nessa história do Nino também tem um Fluminense. Isso, então. Também tem um Fluminense. E o Nino tem muito carinho pelo Fluminense. Aí é uma escolha... Aí vamos colocar bem claro aqui. É uma escolha do jogador. Pessoal, claro. Claro. Né? E vamos pensar no... Qual que é o projeto esportivo do Palmeiras esse ano? Libertadores. O Fluminense também tem a Libertadores. Tem mais possibilidades do Palmeiras? O Palmeiras, naturalmente, pelos últimos anos, tem chegado. Conquistou e tem chegado. O Fluminense conquistou com o próprio Nino. Então, assim, não me parece ter tanta diferença hoje a questão dessa escolha. Ou é o coração ou é o ares novos. Ou o Nino vai querer ares novos em São Paulo jogando pelo Palmeiras, ou ele volta pelo coração daquilo que ele tem e representa tudo do Fluminense. Onde quer morar, né? É uma questão da família, É uma questão da escolha. A família do Nino é Recife, tem praia. Rio de Janeiro é praia, né? Tem uma questão pessoal também do Nino de que bate muito nessa volta. É uma questão familiar. Então, tem vários motivos aí. Antes do Fê trazer uma informação sobre o Arias, só abrir aspas aqui sobre o Nino, boa. para uma fonte que eu conversei bastante no fim de semana. E, vamos lá, sobre o Nino agora. É improvável, abre aspas para a fonte, é improvável qualquer mudança na posição do Zenit, independentemente do desejo do Palmeiras. O jogador segue em pré-temporada desde o sábado, e ciente desse contexto. Então, o Nino está ciente de que o Zenit não quer negociar. E aí ele falou assim, a verdade é uma só, não há negociação nesse momento. O Zenit não aceita conversar, mesmo com o interesse do Palmeiras. É improvável, ele de novo usa esse termo, é improvável alguma mudança nessa janela. Fecha aspas aí para uma fonte que está dentro dessa negociação. Perfeito. Então é o que está acontecendo agora, essa informação que a gente tem aqui. Aí o Palmeiras, do lado do Palmeiras, o que eu ouvi, que é do mesmo sentido do que a fonte diz, mas o Palmeiras me parece ter uma ponta de esperança. Me diz o seguinte, o Palmeiras, isso não quer dizer que não vá sair do negócio. Então já é uma letra de que o negócio pode sair. Agora, nessa janela, não, porque eles não querem vender. Mas na próxima, sim. E aí, será que se ficar para o meio do ano, o Palmeiras anteciparia alguma outra contratação para agora, de zagueiro?
Eu acho que não. Acho que aguardaria, né? Aguardaria. Guardaria. Tem o Murilo, tem Gustavo Gomes, tem Fux, Benedetti. E vamos ver também... É que negociou o Mikael. Sim. Já tá no time do Messi. Esse tá por dentro, ela não tava. O Mikael foi pro Inter Miami. Eu acompanho as notícias do Inter Miami. Ah, tá, entendi. Você foi do Messi, né? O que dá pra gente dizer que também tem outros jogadores numa lista, né? Um deles é o Joaquim. Joaquim é um jogador que, por exemplo, pode rolar uma conversa ainda essa semana. Pode acontecer uma conversa pelo Joaquim. E trazendo um pouco da visão da comissão técnica em relação a isso, o Abel quer um zagueiro, está na lista lá, mas ele não quer um Palmeiras atirando para tudo quanto é lado. É foco em 1, 2 nomes e vamos embora nesses. Entendi. Para tentar ser mais assertivo até. É isso. Em nomes tem mais importantes. O Igor Júlio também, que é do Brighton, que tem emprestado pro West Ham. É outro nome que então, falou, mas aí tem tá que no ver radar, tem que ver se não vai ficar tirando para tudo quanto é lado, de repente não fica sem nenhum. Eu acho que o Palmeiras vai esperar. Não chegou a 1000 ainda, hein? Precisa chegar pra gente falar do Paquetá. Só em relação ao Palmeiras pra fechar. Arias. Arias e depois estão perguntando do Facundo. Boa. O Bruno tem mais um detalhezinho sobre a história do Facundo. Do Facundo, mas Arias, vai. O que a gente estava falando aqui, que o Wolverhampton não ia facilitar numa eventual negociação. E aí eles estipulam uma negociação, Bruno, na casa dos 25, 30 milhões de euros. Por quê? O Wolves pagou 22 milhões de euros para tirar o Arias do Wolverhampton. Então, eles não vão facilitar e querem um valor ainda maior. Porque o Arias, apesar de ele não ter tanto destaque no Wolverhampton, ele tem jogado, tem feito seus gols ali. Mas está entre 25 e 30 milhões de euros, a ver se o Palmeiras vai conseguir reduzir essa pedida e o Wolverhampton vai negociar. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer os jogos de hoje, dessa segunda-feira. Teremos pela Copa São Paulo de Juniores Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo. Aí teremos Campeonato Catarinense, Criciúma e Concórdia, Campeonato Espanhol, Elche e Sevilha, Campeonato Inglês, Brighton e Bournemouth, Campeonato Italiano, Cremonese e Verona, Lazio e Como. Aí pelo Campeonato Português, Estrela Amadora e Estoril, Campeonato Colombiano, Cúcuta Deportivo e Once Caldas, Campeonato Copa da Argentina, Estudiantes e Ituzaingó, Campeonato Francês, Segunda Divisão, Nancy e Guingamp, Campeonato Turco acontecendo e alguns amistosos, os principais jogos aí dessa segunda-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.